Você vai sair daqui curado pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra que está sendo pregada não é palavra de homem, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu estou pregando Bíblia para você, e através da palavra de Deus vai ter cura para você aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Por favor, se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se a sua Bíblia está no seu celular, por favor, abra também. Se você não trouxe, está nos visitando, não trouxe a sua Bíblia, veio convidado por alguém, a gente vai colocar aqui para você acompanhar com a gente. Mas você que é crente, eu sugiro que você traga a sua Bíblia ou traga o seu notas no celular, para que você possa estar anotando tudo aquilo que a gente vai estar falando. E eu sei que grandes coisas que a gente vai estar falando aqui vai servir não somente para esse momento, mas para permear todo o teu ano de 2024. Quem achou, diga: achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não andem, o quê? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Essa mensagem aqui nessa noite, antes de falar o tema dela, ela surgiu naquele nosso culto de janeiro, onde nós estabelecemos o que nós queríamos levar para 2024 e o que nós queríamos deixar em 2023. E se você fez parte daquele culto, se você esteve aqui naquele culto, você anotou algumas palavras que você queria deixar em 2023. E eu pedi para que a Paloma pudesse pegar aquelas palavras, colocar numa planilha, para a gente entender quais foram as palavras, quais foram as situações que as pessoas não querem viver esse ano, querem deixar literalmente 2023. E a primeira palavra foi procrastinação. Ela foi a primeira e nós ministramos sobre isso no primeiro domingo de fevereiro. E eu vou estar ministrando agora sobre a segunda palavra que foi mais dita sobre todos aqueles que estiveram naquele culto. Foram quase 800 pessoas que responderam, e essa palavra foi uma palavra que ficou em segundo lugar. E a palavra se chama ansiedade. Ansiedade. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: como vencer a ansiedade. Tem pessoas ansiosas aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Meu Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Essa palavra é para você nessa noite. Eu quero ministrar no teu coração. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 50% das pessoas que entram em algum hospital, elas são oriundas, são vítimas de doenças chamadas doenças psicossomáticas. São doenças oriundas de ansiedade, de transtorno de ansiedade. E eu confesso para vocês que quando eu fui ler essa pesquisa, eu fiquei escandalizado. 50% da humanidade no mundo, 50% que procuram o hospital, que procura a saúde, 50% são oriundas, são devidas de doenças psicossomáticas, seja sobre ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, tristeza profunda, enfim, tudo proveniente de ansiedade. Os problemas da vida parece grudando na gente e nós vamos somatizando isso. A ansiedade
ela é a mais urgente e ela é o mais grave problema da nossa geração. Hoje, o maior problema da nossa geração chama-se ansiedade. E a ansiedade, ela é democrática. Por quê? Porque ela pega todo mundo, ela alcança todo mundo, ela não tem um perfil assim que ela escolhe, ela é democrática, ela pega todo mundo. A ansiedade, ela consegue alcançar as nossas crianças. Eu estava falando hoje pela manhã que eu falei com uma menina: oi, tudo bem? Ela: tudo bem não. Falei: como não? Essa semana eu tenho prova de matemática. Falei: meu Deus, é uma criança. Ela já está ansiosa. A ansiedade, ela não pega somente as nossas crianças. A ansiedade, ela pega os nossos adolescentes. Hoje, os nossos adolescentes, eles estão, muitas vezes, brigando diante do espelho, buscando uma autoafirmação. É uma pressão que muitas vezes eles acabam sofrendo da família em relação ao vestibular e tantas outras coisas. E os nossos adolescentes estão pressionados e também estão ansiosos. E a ansiedade também, ela não pega só as crianças, não pegam só os adolescentes, mas também pega os nossos jovens. Os nossos jovens também estão ansiosos: com quem eu vou trabalhar, se eu caso, se eu não caso, vou casar agora, não vou casar, vou me formar primeiro, vou me formar em quê? E se eu me formar, eu vou conseguir emprego daquilo que eu me formei? Então, os jovens também estão ansiosos. A ansiedade também está atingindo os casais, as famílias, porque é a pressão da estabilidade financeira, é a pressão da garantia de um emprego, é o problema de educação dos filhos, é com quem meu filho vai se relacionar, com quem meu filho vai namorar. Então já há uma ansiedade em relação a isso. E também a ansiedade atinge os idosos. Os idosos também estão ansiosos. Por quê? Porque os idosos estão com medo de ficar doentes, estão com medo de adoecer, estão com medo da solidão, estão com medo em relação aos filhos e aos netos. Então, quando você olha, a ansiedade, ela consegue atingir todas as camadas e todas as gerações. A questão é como nós tratamos a ansiedade. Agora, o que é ansiedade? O que significa a palavra ansiedade? Ansiedade é um sentimento de apreensão. Ansiedade é um mal-estar, é um tédio. Ansiedade é uma preocupação em relação a alguma coisa que ainda não aconteceu. Ansiedade é uma angústia. Ansiedade, ela também é caracterizada por medo. A pessoa ansiosa, ela vive literalmente roendo as suas unhas. A pessoa ansiosa é uma pessoa que vive perturbada. A pessoa ansiosa é uma pessoa que vive aflita. A pessoa ansiosa, ela sofre antecipadamente o problema. O problema está a milhões de quilômetros dela, mas ela já está sofrendo por aquele problema. A pessoa ansiosa, muitas vezes, ela sofre desnecessariamente. Por quê, pastor, que ela sofre desnecessariamente? Porque ela sofre com uma antecedência, por um problema que às vezes ainda nem chegou a acontecer, o problema ainda nem apareceu e ela já está sofrendo por isso. A ansiedade, ela rouba as nossas forças. A ansiedade, ela drena as nossas energias. A ansiedade, ela não é boa, ela não é saudável. Agora, o mais interessante é que, numa outra pesquisa, diz que 70% das coisas que nos deixam ansiosos, elas nunca irão acontecer. Eu vou repetir: 70% das coisas que nos deixam ansiosos, elas nunca vão acontecer. Ou seja, a pessoa está sofrendo antes do tempo por algo que não vai acontecer e há uma grande probabilidade de não acontecer. E os outros 30%, quando acontece e ela acaba sofrendo de uma forma dupla. Ela sofreu antecipadamente e ela sofreu quando o problema realmente aconteceu. Agora, quando você avalia, quando você analisa a palavra ansiedade, quando você vai olhar lá no original grego, ansiedade significa estrangulamento. A palavra ansiedade, ela é derivada da palavra estrangulamento. É como se fosse uma corda do lado oposto te
puxando, ou seja, você se sente sufocado, você se sente estrangulado, você não respira direito, sabe? É isso que se chama ansiedade, é violentar você psicologicamente, é uma sensação que você não está respirando, uma sensação de sufoco. E o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Sabe, meu irmão, a ansiedade ela vem quando nós nos afastamos de Deus e começamos a carregar os fardos da vida sozinhos. É quando tentamos resolver os problemas do nosso jeito. É aí que a ansiedade entra. Eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite, porque talvez você está aqui e você está ansioso. Por quê? Porque você está tentando resolver os teus problemas sozinho. Mas a Bíblia vai dizer, lá no Salmo 37, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa noite é uma noite de entrega, essa noite é uma noite de descanso, essa noite você vai chegar a uma conclusão: eu vou parar de querer resolver as minhas coisas do meu jeito, da minha forma e sozinho. Eu vou deixar no altar de Deus, eu vou deixar essa situação no altar do Senhor. Eu não sei o que te trouxe aqui, que está te gerando ansiedade, está trazendo ansiedade, está trazendo um transtorno de ansiedade, mas essa noite é a noite de você deixar no altar, e é a noite de você sair daqui crendo que existe um Deus, que você pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Ansiedade tem a ver quanto ao nosso passado. Por quê? Porque a ansiedade tem a ver com remorso, e a ansiedade tem a ver com o nosso futuro. Como eu disse, nós nos preocupamos com alguma coisa que ainda não aconteceu. A ansiedade tem a ver o quanto ao nosso passado, e Paulo vai dizer isso lá na Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13, quando ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, muita gente ansiosa. Por quê? Porque não consegue resolver alguns problemas do passado. Muita gente ansiosa porque existem pendências, existem traumas do passado, carregam fardos antigos, sofrem feridas velhas, andam com peso nas suas costas, com problemas que já aconteceram há muito tempo. Muita gente ferida, traumatizada, muita gente machucada, carregando um sentimento de culpa, esmagada emocionalmente por situações que viveram na infância, pessoas que foram abusadas sexualmente na infância e nunca ficaram livres desse trauma, e você carrega uma ansiedade. Por quê? Porque você não consegue superar, você não consegue se reerguer novamente. As pessoas que foram vítimas de traição, as pessoas que nunca perdoaram, que nunca abriram o teu coração e nunca deram uma oportunidade para que você tenha um novo começo. Há pessoas que cometem pecado na sua juventude e elas não conseguem se apropriar do perdão de Deus, vivem o verdadeiro inferno existencial. Escute uma coisa, e o diabo, ele sempre vai te prender em duas coisas. Em quantas coisas? Duas coisas. A primeira coisa que o diabo vai tentar te provar é que você não tem pecado, é que sua vida é uma boa, que você é um homem bom, que você é um homem de caráter, que você é um homem que não rouba ninguém, não mata ninguém. Então o teu caráter vai ser o selo que vai te levar para a salvação. Então o diabo vai querer te mostrar que você não tem pecado. E se você não tem pecado, você não precisa de arrependimento. E se você não precisa de arrependimento, você não precisa de Jesus. O diabo vai mostrar para você: você não tem pecado. E a segunda coisa que o diabo vai tentar te mostrar é: se você tem pecado e se você pecou, não tem perdão para o seu pecado. Para quê? Para que você viva uma vida de culpa. Então você vai carregar uma culpa, você vai carregar um fardo, você vai carregar um peso, e isso vai se tornar uma ansiedade no teu coração. Quem está entendendo isso aqui, por favor, diga amém. Tem gente que até hoje sofre ansiedade. Por quê? Porque nunca conseguiu tomar posse do perdão de Deus.
Sabe, querido, a ansiedade tem a ver o quanto o nosso futuro, e Paulo vai dizer sobre isso também, que a ansiedade tem a ver com o nosso futuro, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, por que nós temos medo do nosso futuro? Nós temos medo do desconhecido, nós temos medo daquilo que nós não conseguimos mensurar, nós temos medo do intangível, do abstrato, nós temos medo quando a gente não consegue ver, quando a gente não consegue mensurar, quando a gente não consegue enxergar, isso traz medo para a gente. Por isso muitas pessoas têm medo de amanhã. Tem pessoas que hoje já estão preocupadas com a segunda-feira. Ela acha que a segunda-feira dela vai ser uma desgraça. Ela acha que a segunda-feira dela nada vai dar certo. Ela acha que a segunda-feira a resposta que ela está esperando vai ser uma resposta negativa. É a pessoa que está aqui, ela está tão ansiosa que ela já acha que a porta que ela está esperando que seja aberta, ela já sabe que vai estar fechada. São pessoas que elas se preocupam demasiadamente com o futuro. Mas quando elas projetam no futuro, elas projetam negativamente, nada vai dar certo para mim. São pessoas que são ansiosas. Agora entenda uma coisa, qual é a causa da ansiedade? A causa da ansiedade, existem várias causas, várias causas podem originar a ansiedade na tua vida, mas eu separei pelo menos 3 aqui, porque são 3 que abrangem muitas coisas. A primeira causa de uma ansiedade são as ameaças. Repita comigo, ameaças. Muita gente perturbada pela ameaça de uma doença. A pessoa fica angustiada só em pensar que ela pode ficar doente ou ficar em cima de uma cama. Então, só pelo fato de ter uma ameaça, ela já fica ansiosa. É a causa da ansiedade. É aquela pessoa assim, olha, estou sabendo aí que o rodo vai passar e vai começar pelo nosso setor. Para quê? A pessoa não dorme mais. A pessoa, ela se preocupa o tempo todo. Por quê? Porque a ameaça é uma causa de ansiedade. A pessoa, ela não sabe lidar com essas questões. É gente com medo de morrer, pessoas que ficam paralisadas quando pensam que vão morrer um dia, pessoas que sofrem ameaças psicológicas de separação, são pessoas inseguras, são pessoas possessivas, ciumentas, são pessoas que são manipuladoras, elas não sabem lidar com ameaças, então elas manipulam outras pessoas, elas não conseguem confiar em ninguém, por quê? Porque são inseguras em si mesmas, então qualquer tipo de ameaça é uma causa da ansiedade. Uma outra causa da ansiedade são os conflitos. Conflitos também é uma causa da ansiedade, é um estopim para a ansiedade, é o start para uma ansiedade, é o botão que aperta o play da ansiedade, é o conflito, porque pessoas que muitas vezes estão fora do seu lugar, da sua vida profissional, está trabalhando, está ganhando seu recurso, mas está em conflito. Por que ela está em conflito, pastor? Porque não era aquilo que ela queria fazer, não é aquilo que ela queria exercer, não é onde ela queria trabalhar, ela está ali, mas não gostaria de estar. Esse conflito na vida dela gera nela, causa nela uma ansiedade. Pessoas também que casaram precipitadamente, agora se veem presas a um relacionamento difícil, a um relacionamento tenso. Elas olham para o passado e só enxergam decepção. Elas olham para o presente e só enxergam dor. Elas olham para o futuro e só enxergam uma desesperança. Por quê? Porque casaram precipitadamente. Filhos que carregam sequelas da separação dos seus pais, pagam preço por isso. Cresceu, nasceu, se desenvolveu sem uma referência paterna dentro de casa. Isso gera conflito até da sua própria sexualidade. E aí ele vai começando a entrar essas causas de conflito na mente, conflito no coração. Isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando um transtorno de ansiedade. Conflitos. Pessoas que vivem em um constante conflito. E a terceira causa da ameaça, que abrange todas as outras, é o medo. Pessoas com medo. O medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. E Paulo, escrevendo a sua epístola a Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele vai dizer: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação.
Sabe, querido, pessoas que vivem atormentadas pelo medo, elas são presas fáceis, elas são cativas pelo medo, elas estão presas ao medo. Pessoas que temem o fracasso na profissão, pessoas que temem o fracasso do casamento, pessoas que temem o fracasso ministerial, pessoas que temem, elas estão medrosas, e esse medo acaba paralisando ela e gerando nela uma ansiedade. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, Pedro ficou com medo, e o medo de Pedro fez ele afundar, enquanto ele estava andando de milagre em milagre no sobrenatural. O medo fez Geazi não ter uma visão espiritual. Quando ele sai daquele acampamento, ele olha e ele vê aquele exército cercando, e Eliseu fala: não se preocupe, porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. O medo tirou a visão de fé de Geazi. O medo também fez com que aqueles 10 espias condenassem toda uma geração para não entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles olharam para uma batalha que eles ainda iriam lutar e disseram: nós não temos condições de batalhar, nós não temos condições de guerrear. Eles começaram a ficar com medo, e o medo apequenou aquelas pessoas, e o medo fez com que eles fugissem de uma batalha que já era garantida pelo próprio Deus. Talvez esteja falando com pessoas aqui: pastor, o senhor está me achando? A causa da minha ansiedade é conflito, a causa da minha ansiedade é o medo, a causa da minha ansiedade são as ameaças, eu não sei lidar com isso. Agora, quais são os efeitos da ansiedade? Quais são os efeitos da nossa vida? Quais são os efeitos do nosso dia a dia? Irmão, os efeitos da ansiedade são desastrosos. O efeito da ansiedade é devastador. O efeito da ansiedade mexe com a gente. E a primeira coisa, o primeiro efeito da ansiedade é no nosso físico. Uma pessoa ansiosa, perturbada, ela produz doença para o corpo. Eu falei aqui na introdução, 50% das doenças são de origem psicossomática. A insônia tira o sono de milhões de pessoas hoje. Vou repetir: a insônia tira o sono de milhões de pessoas hoje. A nossa geração, ela vive sobre efeitos de calmante. A nossa geração vive sobre efeito do Lexotan, do diazepam. A nossa geração está vivendo sobre efeitos de calmante. É a paz química e o sono artificial. Eu preciso de paz, me dá um Lexotan. Para dormir, um sono artificial. E esse sono artificial foi oriundo de um remédio que eu tomei. Então é a paz química para um sono artificial. É o efeito da ansiedade no nosso físico. Eu estava conversando com uma irmã, fiz o gabinete com ela, falou assim: pastor, da ponta do meu cabelo até a planta do meu pé, tudo dói. E eu falei: qual é o diagnóstico? Ela: é ansiedade. Dói meu corpo todo, pastor. Dói minha perna, dói meu braço, dói minha cabeça, dói tudo. Falei: então você vai domingo na igreja, você vai ouvir essa palavra, e você vai ficar livre disso no nome de Jesus. Segundo efeito que a ansiedade causa, são os efeitos psicológicos. Normalmente uma pessoa ansiosa, ela perde a capacidade de se relacionar. Sabe, querido, a pessoa ansiosa, ela fica encolhida, e ela vive amargurada. Quando você lê lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, ela vai dizer o seguinte: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmão, eu fui pesquisar essa semana agora, a palavra amargura no grego, no original, significa, sabe o quê? Cheiro de gambá. Tem mais: cheiro de ovo podre. Vou repetir, irmão, a palavra amargura tem a ver com cheiro de ovo podre, tem a ver com cheiro de gambá. Pessoas que são amarguradas, elas não atraem pessoas para perto, irmão. Por quê? Porque elas vivem perturbadas e contamina quem convive com elas. Você vai ficar perto de alguém que tem cheiro de gambá? Você vai ficar perto de alguém que tem cheiro de ovo podre? O que é isso? A mulher é tão amargurada, o homem é tão amargurado, que ninguém aguenta ficar do lado. São os efeitos
psicológicos da ansiedade. Ninguém fica mais do meu lado, ninguém me suporta mais, as pessoas me abandonaram. Será por que aconteceu isso? Será que não está com cheiro de ovo podre perto de você? Será que não tem um cheirinho de gambá e você não está nem percebendo que você está contaminando outras pessoas e as pessoas não querem se contaminar e elas estão se afastando de você? O terceiro efeito da ansiedade é o efeito espiritual. É um outro efeito. A ansiedade geralmente nos afasta de Deus, justamente no momento em que nós mais precisamos dele. O problema da ansiedade é que ela muitas vezes nos faz correr de Deus e não para Deus. Esse é o problema da ansiedade. As pessoas querem resolver os seus próprios problemas e elas fogem de Deus, elas não correm para Deus. A ansiedade traz esse problema espiritual. Eles nos afastam de Deus em vez de nos aproximar dele. E eu quero declarar sobre a tua vida aqui nessa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a partir de hoje, você vai começar a resolver esse efeito da ansiedade. Você não vai correr de Deus, você vai correr para Deus. Você vai falar: Deus, eu estou com esse problema, Deus, eu estou com essa situação, eu estou com esse efeito aí psicológico, eu estou deixando as pessoas, eu estou amargurada e estou amargurando as pessoas, mas eu quero ser tratada, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero vencer essa adversidade, eu quero vencer essa ansiedade, eu quero vencer esse problema, eu quero voltar a dormir o sono do justo, eu quero voltar a ser quem eu era, eu quero ser uma pessoa normal. Agora, pastor, depois que o senhor falou todos o significado de ansiedade, a causa da ansiedade, o efeito da ansiedade, agora eu quero te dar o remédio para a ansiedade. Tem remédio de Deus para mim e para você da ansiedade. A Bíblia é o remédio de Deus para a ansiedade. A palavra de Deus é o remédio de Deus para a ansiedade. E eu quero declarar aqui nessa noite que através dessa palavra você vai ser curado dessa ansiedade. Em nome de Jesus. Eu não sei da forma que você chegou aqui, mas eu sei da forma que você vai sair. Você vai sair daqui curado para a glória de Deus. Você vai sair daqui curado pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra que está sendo pregada não é palavra de homem, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu estou pregando Bíblia para você, e através da palavra de Deus vai ter cura para você aqui nessa noite. Quem quer ouvir aqui? Qual é o remédio, pastor, para curar a ansiedade? Primeira coisa que eu queria que você anotasse aí, que vai curar você dessa ansiedade, é o remédio para a ansiedade. Vou falar uma coisa que você nunca ouviu. Vou falar uma coisa aqui que nem Billy Graham falou. Pastor, que isso? Aí eu vou falar. Mesmo é uma coisa é uma revelação nova que eu tive. Então anota aí. Qual é o primeiro remédio da ansiedade? Coisa que você nunca ouviu na vida. Anota aí. Primeira coisa para o remédio da ansiedade: tenha uma vida de oração. Que isso, pastor? Parece uma redundância, mas muitas pessoas que são ansiosas não oram. Parece uma redundância, mas muitas pessoas que são ansiosas, se oram, não oram direito, não oram como convém. Olha o que Paulo está falando aqui em Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Irmão, quando eu estava lendo isso aqui, mas em tudo pela oração e súplica, essa oração aqui de Filipenses capítulo 4, é uma oração que não é uma oração de petição, não é uma oração onde você ora para pedir, mas é uma oração que você faz para adorar. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: ei, você quer vencer a ansiedade? Faça uma oração de adoração. E o que é uma oração de adoração, irmão? A oração de adoração é orar a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. A oração em ação de graças é por aquilo que Ele fez. E a oração e adoração é por aquilo que Ele é. Então, quando você dobrar o teu joelho na tua casa e começar a adorar a Deus, orar a Deus em adoração, imagina você orando, irmão: Senhor, eu te adoro. Por quê? Porque o Senhor é bom.
O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é o Deus onipotente, o Senhor tem todo o poder. O Senhor é o Deus onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é imutável, imenso, infinito, santo, justo, bondoso, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Tu és fiel à tua palavra, tu és fiel à aliança que o Senhor faz, tu és fiel às tuas promessas, e eu te adoro porque tu és o meu Deus. Eu te adoro pelo que o Senhor é, eu te adoro na beleza da tua santidade, eu te adoro porque o Senhor é antes da fundação do mundo, eu te adoro porque o Senhor me criou, eu te adoro porque o Senhor está cuidando de mim, eu te adoro porque o Senhor cuida da minha família, eu te adoro porque o Senhor cuida dos meus filhos, eu te adoro porque o Senhor me guarda, eu te adoro porque o Senhor me protege, eu te adoro porque o Senhor me esconde. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: não tem como você fazer uma oração de adoração e estar ansioso. Não combina uma coisa com a outra. Não combina uma oração de adoração com a ansiedade. Ou você ora adorando, ou você está ansioso. As duas coisas não combinam. Como é que eu me levanto de uma oração como essa e falo, pô, estou ansioso, não estou conseguindo dormir, não estou legal? Irmão, você acabou de fazer uma oração dessa, falando que Deus é tudo, que Deus pode todas as coisas, que Deus é o Senhor da tua vida, que Deus faz tudo, que Ele resolve tudo, que Ele está no controle. Agora você levanta ansioso. Irmão, oração de adoração é o remédio para a cura da ansiedade. Eu quero que você faça essa semana esse teste na tua casa. Você vai levar uma amostra grátis aqui hoje. Eu vou te dar uma amostra grátis aqui. Você vai chegar em casa e durante 5 dias você vai tomar esse remédio. Você vai acordar. Você não vai fazer oração de petição. Você não vai fazer oração em ação de graças. Você vai fazer oração de adoração. Você só vai adorar a Deus. Você só vai orar a Deus e adorá-lo por aquilo que Ele é. Irmão, não vai dar. Ou a ansiedade vai bater em retirada, ou você não vai conseguir orar por causa da ansiedade. Uma das duas coisas, uma vai ter que bater em retirada. E eu quero declarar que quem vai bater em retirada é a tua ansiedade. Quem vai bater em retirada vai ser a tua ansiedade. Sabe por quê? Porque a oração vai prevalecer. O Espírito de Deus vai te visitar lá no teu quarto. O Espírito de Deus vai te visitar na tua sala. O Espírito de Deus vai te visitar naquele ônibus. O Espírito de Deus vai te visitar quando você fechar o teu olho e começar a orar em adoração a Ele. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Vou repetir: é impossível você orar assim e levantar dessa oração ansioso. É impossível, meu irmão. É impossível. Por quê? Porque oração de adoração é o remédio para a ansiedade. Segunda coisa, eu quero compartilhar com você, coisa também que, irmão, você nunca ouviu falar na vida. Coisa de pastor, que coisa. Segunda coisa, o segundo remédio para a ansiedade: pense corretamente. Que isso, pastor? O remédio é pensar corretamente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está falando assim: ei, pensa nisso aqui, irmão. Aqui está o segredo contra a ansiedade. Vou repetir: aqui está o segredo contra a ansiedade. Por quê? Porque as nossas grandes batalhas, elas são travadas no nosso pensamento e na nossa mente. A sua maior batalha travada está aqui, está na tua mente. Diariamente você recebe dardos inflamados do maligno.
diariamente você recebe um bombardeamento de coisas do diabo, do inferno, para te parar, para te entristecer, para te decepcionar, para te fazer recuar. Os dardos inflamados do inimigo são lançados nos nossos pensamentos. É por isso que você precisa pensar corretamente. Porque se a batalha está na minha mente, eu preciso guardar a minha mente. Se a batalha começa na mente, eu preciso entender o que eu estou pensando. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. As pessoas fazem o que fazem porque pensam o que pensam. Porque antes de você agir, você pensou. Então as pessoas fazem o que fazem porque pensam o que pensam. Porque se o pensamento for um pensamento bom, se o pensamento for um pensamento agradável, as suas ações serão ações diferentes. Quem está entendendo isso, diga amém. Então pensar corretamente é uma forma de você vencer a ansiedade. Provérbios vai dizer o seguinte, olha, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. As pessoas só mudarão se suas mentes forem transformadas, irmão. Não dá para você falar que quer mudar se a sua mente não mudou. Não dá para você falar que quer mudar a postura, quer mudar o vocabulário, quer mudar a forma que você vive, se sua mente não estiver mudada. Porque nós somos resultados do que nós jogamos para o nosso coração. E muitas vezes a ansiedade é produto daquilo que você carrega na sua mente durante toda a sua vida. Vou te dar um exemplo, tem gente que guarda no coração coisas do passado. Gente que alimentou a sua alma com lixo. E ela não consegue dissipar isso da sua vida, da sua mente. Então tudo que ela gera é lixo. Tudo que ela gera é coisa ruim. É gente que entulhou o coração com coisas imundas. Gente que abastece o coração com coisa que não presta, impurezas, coisas imorais. Sabe, querido, e agora tudo isso fica transbordando. Você transpira como uma enxurrada, inundando sua vida de angústia, de ansiedade e de tristeza. O homem impuro tira o seu coração de coisas impuras. Ei, querido, da impureza não sai coisa limpa. Você precisa mudar a tua mente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse lá em Romanos capítulo 12, ele fala do que? Da transformação da nossa mente. Por quê? Porque você só vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus se tiver uma renovação na tua mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas que vocês também sejam transformados, o quê? Pela renovação do teu entendimento, para que depois da renovação do teu entendimento, depois da renovação da tua mente, aí sim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Infelizmente, irmão, por que pessoas estão ansiosas? Tem gente que pensa o dia todo em pornografia. O que vai sair dessa fonte, dessa cabeça? Pornografia. Tem gente que pensa o tempo todo em ganância, em ganhar dinheiro. O que vai sair dessa mente? Ganância, ganhar dinheiro. Ela não pensa corretamente. O pensamento dela não é um pensamento correto. Mas Deus te chamou aqui para você olhar para as coisas de cima e pensar nas coisas que são de cima. O que Paulo está falando? Tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é digno de louvor. E se há algum louvor nisso, é isso que você precisa pensar. Ei, querido, a sua mente precisa mudar. Você quer vencer a ansiedade? A sua mente precisa mudar. A sua mente precisa raciocinar de uma outra forma. Você tem que pensar agora diferente. Você tem agora que pensar nas coisas que são de cima. Você tem que pensar nas coisas que são do alto. É a única forma de você vencer a ansiedade. É mudando o teu pensamento, é mudando a tua forma de pensar, é permitindo que a tua mente seja a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, você vai aprender a descansar nele. E quando você aprender a descansar nele, não vai ter ansiedade. Fala com essa linda pessoa que está do seu lado assim, pensa direitinho. Terceiro e último remédio para você sair daqui nessa noite. Primeiro, você vai orar. Segundo, você vai pensar corretamente. Em terceiro e último lugar,
você vai agir corretamente. Quer vencer a ansiedade? É preciso agir corretamente. Olha só que coisa, uau! Que coisa, pai, uau! Você veio aqui, né? Uau! Não, Deus está falando contigo. Você quer vencer a ansiedade? Você tem que agir corretamente. Eu vou ler para você o versículo 9, que diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Paulo está falando, vocês ouviram, vocês aprenderam, vocês assimilaram, agora põe em prática. Pratica. Pratica. Haja corretamente. O que é agir corretamente? É praticar. Ah, querido, para curar a ansiedade, não basta saber, é preciso praticar. Não basta informação, é preciso transformação. Não basta conhecimento, é preciso obediência. Sabe, querido, eu me surpreendo com algumas pessoas, que eu faço aconselhamento, que eu atendo no gabinete, e eu converso com algumas pessoas, eu falo, não, pastor, eu já sei. Conheço a Bíblia toda. O que adianta você ter informação e não ter transformação? O que adianta? Irmão, as pessoas que eu atendo no gabinete têm conhecimento, mas não obedecem. Deus está falando, lança sobre ele a tua ansiedade. Não, eu vou cuidar, deixa comigo, eu vou resolver. Irmão, você quer vencer a ansiedade? Haja corretamente. Se a Bíblia falou que é para lançar, eu vou lançar. Se a Bíblia falou que é para andar, eu vou andar. Se a Bíblia falou que é para ter fé, eu vou ter fé. Se a Bíblia falou que eu tenho que praticar, eu vou praticar. Se a Bíblia falou que eu tenho que avançar, eu vou avançar. O que a Bíblia está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo? Sabe, meu irmão, a igreja hoje, as nossas igrejas, elas estão cheias de pessoas que sabem demais. Elas têm um conhecimento profundo de Deus. Muita gente zelosa com a verdade, mas relaxada com a vida. Não, porque a palavra de Deus diz. Não, porque a Bíblia fala isso. Não, é porque a palavra de Deus. Você é zelosa com a palavra, mas é relaxada com a tua vida. Nada do que você sabe, nada do que você fala condiz com aquilo que você pratica. E a ansiedade entra nisso. Por quê? Porque você não pratica aquilo que você sabe. Eu não preciso de informação, eu preciso de transformação. Eu não preciso de conhecimento, eu preciso obedecer. Pessoas não vencem a ansiedade, sabe por quê? Porque não querem praticar. Sabe o que precisa ser feito, querido, mas você não faz. Sabe a decisão que precisa tomar, mas você não toma. Pastor, eu não tenho forças, isso é maior do que eu. Não, querido, não. A oração tem poder. A prudência, querido, está ligada à sua prática de vida. Repita comigo, a prudência está ligado à sua prática de vida. Jesus disse lá em Mateus, como é que Jesus falou? Olha, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A prudência, a prática não isentou aquele homem de ter tempestade, de ter rios e de ter ventos. Mas porque ele pratica a palavra, ele soube lidar com as circunstâncias contrárias. Olha como é que você vence a ansiedade. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir adversidade, vai vir circunstância contrária, mas eu pratico a palavra. E se eu pratico a palavra, eu vou ficar firme na rocha. E quando eu ficar firme na rocha, a ansiedade não vai me pegar, essa situação não vai prevalecer. O que vai prevalecer é porque eu pratico a palavra de Deus. Então praticar corretamente te blinda de quê? Da ansiedade. Te blinda, irmão. Ninguém consegue ser curado da ansiedade sem resolver as causas que produzem a ansiedade. Aprenda isso. Não adianta dar dipirona, irmão.
para quem precisa de uma cirurgia. Não adianta dar dipirona para alguém que precisa de uma cirurgia. O abscesso, o tumor infectado precisa ser removido. O mal precisa sair. E para que esse mal saia, você precisa praticar. As raízes que contaminam precisam ser arrancadas, irmão. Aí depois que você toma um remédio, o que acontece quando a gente toma um remédio? A gente fica, depois a gente toma um remédio, a gente fica, repita comigo, curado. Você quer saber qual é a cura de Deus para a ansiedade? Quem quer saber aqui qual é a cura de Deus para a ansiedade? Eu já te dei o remédio. Remédio é a oração. É pensar corretamente, é agir corretamente. É você andar de acordo com a palavra de Deus. Ansiedade é isso. É a forma de você vencer a sua ansiedade. Esse é o remédio de Deus para a sua ansiedade. Agora, qual é, pastor? O efeito desse remédio. O que acontece depois que eu tomar esses remédios? Aí vem a cura de Deus. A paz de Deus é a cura para a ansiedade. Fala com a pessoa que está ao seu lado. A paz de Deus é a cura para a ansiedade. Depois que Paulo fala de oração, depois que Paulo fala para você pensar, depois que Paulo fala para você praticar, olha o que Paulo fala no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha aqui que coisa interessante. Vou repetir porque a gente lê a Bíblia, a gente não presta atenção nos detalhes. Tem 2 detalhes desse versículo. Primeiro, a paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes. Não é paz com Deus, é a paz de Deus. E existe uma grande diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus. Qual é a diferença, pastor? A paz com Deus é quando eu entrego a minha vida para Ele. Ou seja, quando através da cruz do Calvário, eu sou reconciliado com Jesus. Eu fui reconciliado, eu entendi a justificação, a redenção. Ou seja, eu estava longe, eu estava afastado nas trevas, eu estava afastado lá no lamaçal de lodo. Eu estava longe de Deus. Através de Jesus, eu alcancei a paz com Deus. Então, a tua dívida está paga. Se você já aceitou Jesus, se você já foi batizado, se você se arrependeu, você tem paz com Deus. Por quê? Porque houve a reconciliação. Você se aproximou de Deus. O véu se rasgou e você tem acesso ao Pai. Você tem paz com Deus. Então, a paz com Deus é algo emocional. E a paz de Deus? A paz de Deus é um estado. A paz de Deus é um posicionamento. O que é a paz de Deus? A paz de Deus é o seguinte: eu estou desempregado, mas eu tenho a paz de Deus. Eu estou empregado, mas eu tenho a paz de Deus. É um posicionamento meu. Eu estou enfermo, eu tenho a paz de Deus. Eu fui curado, eu tenho a paz de Deus. Recebi uma notícia inesperada, eu tenho a paz de Deus. Fui surpreendido, o mar está encalpelado, vai me engolir. Eu tenho a paz de Deus. A paz de Deus é um estado. A paz de Deus é um posicionamento. Eu me posicionei. Eu tenho a paz de Deus. E ninguém vai me tirar da paz de Deus. Ei, querido, quando você não tem a paz de Deus, você oscila nas suas emoções, você oscila na sua vida espiritual. Uma hora você está bem, uma hora você está mal, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, uma hora você está triste, uma hora você está alegre, uma hora você quer servir, outra hora você não quer servir, uma hora você quer exercer o ministério, outra hora você não quer. Mas quando você tem a paz de Deus é perene. A paz de Deus é algo constante. Eu tenho essa paz. A paz de Deus habita em mim. E a paz de Deus que habita em mim, ela é o antídoto contra a ansiedade. Ela é a vacina contra a ansiedade. Pode vir o que vier, eu tenho
tenho a paz de Deus. A paz de Deus está sobre a minha vida. Ei, levanta a mão que eu vou profetizar, querido. A paz de Deus hoje vai te inundar. A paz de Deus não é emocional. A paz de Deus é uma posição. Hoje você vai se posicionar. Não importa o que vai acontecer, eu tenho a paz de Deus. Eu tenho a paz de Deus na fartura, mas eu vou ter a paz de Deus na escassez. Eu tenho a paz de Deus com a minha empresa faturando, mas eu tenho a paz de Deus também com o anúncio de falência. Não importa, o que importa é a paz de Deus. A paz de Deus é a vacina contra a ansiedade. A paz de Deus é o antídoto contra a ansiedade. Que essa paz possa te inundar hoje. Que essa paz que excede o nosso entendimento possa te encher hoje. Você vai sair daqui decidido hoje: eu quero ter paz de Deus. Eu quero a paz de Deus. Eu quero a paz de Deus. É a paz de Deus, irmão. É a paz de Deus. Você já tem a paz com Deus, agora tem a paz de Deus. É uma paz que excede o nosso entendimento. É aquelas pessoas que olham para você e falam assim: meu Deus, se eu estou no teu lugar, eu estava morto. Se eu estou no teu lugar, eu estava num quarto escuro. Se eu estou no teu lugar, eu estava prostrado. Se eu estou no teu lugar, eu estava arriado. Se eu estou no teu lugar, eu não resistiria. Se eu estou no teu lugar, eu acho que eu ia sucumbir. Aí você vai falar assim: eu tenho a paz de Deus. É uma paz que excede o teu entendimento. Eu não sei como eu estou de pé, mas eu sei, porque eu tenho a paz de Deus. E por eu ter a paz de Deus, eu estou de pé nessa situação que você está me deixando, que você está vendo eu viver. Sabe, irmão? A paz de Deus, irmãos, é diferente. Você pode ir lá em cima e lá embaixo, não altera absolutamente nada. Você pode receber a pior notícia, não te altera em nada. Você pode receber o pior quadro, não te altera nada. Você pode receber a pior informação, não altera nada. Isso é a paz de Deus. É a paz de Deus, irmão. É a paz de Deus. A paz de Deus é fruto de um relacionamento com Ele. Esse é o problema. Por que as pessoas não têm a paz de Deus? Porque a paz de Deus, ela é fruto de um relacionamento com Ele. E por você não ter relação com Ele, você não tem essa paz. A paz de Deus é fruto de um relacionamento com Ele. A palavra de Deus diz: a paz de Deus que excede todo entendimento. Aí eu falei, né? Tem duas coisas nesse versículo. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente. Quando eu fui olhar no original grego, esse guardará, sabe o que significa no original? Como se Deus estivesse falando assim: olha, e a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai colocar uma sentinela na tua mente, no teu coração. Então esse guardar aqui é guardar de sentinela. É guardar de colocar guardas, para que nada penetre no teu coração e na tua mente. Então quando Paulo está falando para os filipenses aqui: olha, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará. Tem sentinela agora no teu coração e na tua mente. O que é isso, pastor? Quando a ansiedade vier, o sentinela vai falar: aqui não, porque aqui tem a paz de Deus. E se tem paz de Deus, aqui você não entra ansiedade. Aqui você não entra problema, aqui você não entra situação que vai complicar as emoções do meu servo. Por quê? Porque eu estou colocando sentinela na mente dele e no coração dele. Sabe por quê? Porque aqui reside a minha paz, aqui habita a minha paz. E aonde habita a minha paz, a ansiedade não vai entrar. Ei, querido, Deus vai colocar sentinela na tua mente hoje. Deus vai colocar sentinela no teu coração hoje. Hoje você vai sair daqui guardado, literalmente guardado no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente você vai descansar. A partir de hoje, quando vier a situação, você vai falar: Senhor, coloca a sentinela. Senhor, coloca a sentinela. Guarda o meu coração, guarda a minha mente, porque a paz de Deus habita em mim. Eu não recebo essa notícia, eu não recebo esse dardo, eu não recebo essa seta, eu não recebo isso, Senhor. Quem está entendendo isso, diga amém. Fica de pé nessa hora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, irmão, mas eu estou sentindo algo libertador aqui nessa noite.
Eu estou sentindo algo de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus colocando sentinelas em alguns corações e algumas mentes aqui. Pode vir um louvor aqui. Eu estou sentindo Deus trabalhar em algumas mentes, em alguns corações aqui. Estou sentindo Deus colocar sentinelas, literalmente, guardando você, guardando a tua mente, guardando o teu coração. Sabe, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, você não veio aqui à toa, você não veio aqui por acaso. Deus marcou esse encontro com você hoje, sabe por quê? Porque hoje você não vai ter mais um sono artificial e uma paz química. Deus não quer isso para você. Deus quer que você fale como Davi falou no Salmo de número 3. Eu deitei e dormi, porque o Senhor cuidou de mim. Quando Davi fala aquilo no Salmo de número 3, ele está fugindo de Absalão. Ele está fugindo do seu filho que se levantou contra ele. Eu não sei você, mas se meu filho levanta contra mim para querer me matar, eu acho que eu não ia conseguir dormir. Mas Davi falou assim: tem sentinela na minha mente, no meu coração. Eu vou deitar e vou dormir, porque o Senhor vai cuidar de mim. Sabe o que Deus quer que você faça hoje aqui? Que você saia daqui e fale assim: hoje você vai dormir o sono do justo. Hoje você não vai tomar remédio. Hoje você não vai tomar Lexotan, Diazepam. Hoje você não vai tomar esses remédios que fazem você dormir. É o sono artificial por uma paz química. Deus não quer isso de você. Deus trouxe aqui para te curar hoje. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. E eu tenho certeza que você está aqui e você vai ser curado nessa noite. Porque é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta. Eu não sei se você chegou aqui ansioso, meu irmão. Eu não sei se você chegou aqui preocupado com alguma coisa. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque basta cada dia o seu próprio mal. Você chegou aqui ansioso? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, conversa com Deus. Começa agora a falar com Deus. Deus, me ajuda. Aquieta minha alma está muito acelerada. Minha alma está muito transtornada. Minha alma está muito acelerada. Senhor, aquieta minha alma. Aquieta minha alma para que decisões sejam tomadas, pensadas, que eu pratique a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu vim aqui hoje, eu recebi direcionamento. Eu recebi uma palavra de destino para mim, para que eu seja curado. Senhor, por favor, em nome de Jesus, deixa eu agir corretamente, deixa eu pensar corretamente, deixa eu orar orações de adoração ao Senhor. Eu preciso vencer a ansiedade, eu preciso parar de sentir essas dores, eu preciso voltar a ser quem eu era. Senhor, me ajuda a vencer a ansiedade. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu quero te convidar a adorar a Deus nessa hora. Vamos adorar o Senhor.